Há, entretanto, casos em que essa ponderação vai ter diferenças ou vai ter um impacto onde a gente vai notar a diferença na classificação, tá? Vamos ver alguns exemplos desse. Como já é de se esperar, quando você faz ponderação pela distância, o risco ou a probabilidade de que haja empate, imagine que você esteja trabalhando com KNN com o K igual a 2, certo? O risco desses dois serem, um desses vizinhos serem de uma classe e o outro ser de uma outra, e a ponderação, ou seja, a distância deles serem exatamente a mesma, é muito pequena essa probabilidade. Então, o empate é algo bem menos provável quando você está trabalhando com o KNN ponderado. Então vamos pegar, por exemplo, um novo conjunto de dados. Imagine que eu tenho esse novo conjunto de dados e só para simplificar, suponha que eu já soubesse que a distância calculada para a minha instância 11 seria essa, tá? Então aqui, se eu quero trabalhar o KNN com K igual a 2, eu tenho sem ponderação o quê? Uma classe que essa aqui é a mais próxima, desculpe, a classe 2 para essa instância aqui, que é a mais próxima, que tem uma distância de 1.4, e perceba que a distância do segundo exemplo, ou da segunda instância mais próxima, já é bem maior, né? Então esse é o cara que tem o segundo mais próximo, mas a distância do exemplo 10 para o 11 é 1.4 e a distância do exemplo 9 para o 11 é 4.6. Significa que esta instância 10 ela é muito mais próxima da 11 do que a 9, certo? Então, se eu fizer o cálculo do k igual a 2 sem ponderação, o que aconteceria era empate, porque eu tenho dos exemplos que é o vizinho mais próximo, está na classe 1, o outro está na classe 2, e aí eu chutaria um dos dois, por exemplo, para classificar, né? Entretanto, se eu estiver usando a ponderação, veja o que acontece. Eu vou pegar e tenho esse exemplo aqui, que é o exemplo da instância número 10. Então eu vou contar aqui para a classe 2, certo? Estou começando o cálculo aqui para a classe 2. Para a classe 2 eu tenho um exemplo que é o exemplo 10, então fica 1 sobre 1.4 ao quadrado, mais o segundo vizinho mais próximo é esse da classe 1. Então, como ele é da classe 1, eu vou pôr mais zero dividido pela distância dele, 4.6 ao quadrado. Esse termo aqui vai dar zero, e a gente já fez esse cálculo nos slides anteriores, a gente sabe que isso aqui é igual a 0.51. Significa que eu vou ter no final, para a classe número 2, 0.51 vizinho sendo dessa classe 2. Se eu fizer o mesmo cálculo para a classe 1, perceba que a única coisa que inverte é o 0 e 1, né? Então, para a classe 2, esse cara era 1, para a classe 1, esse cara é 0 mesmo, né? E a distância dele é 1.4. Para a classe 2, esse aqui, que é o meu exemplo 9, ele era 0, mas para a classe 1 ele é o quê? 1. Então fica 1 sobre 4.6 elevado ao quadrado. Essa conta vai ser 0 sobre 1.96, que dá 0 mesmo, mais 1 sobre 21.1, que isso vai dar 0, mais 0.04, que vai dar 0.04 vizinho da classe 1. Então perceba que eu tenho 0.51 vizinho da classe 2 e 0.04 vizinho da classe 1. Então, mesmo usando um K igual a 2, e mesmo tendo nesses dois vizinhos, um que seja da classe 1 e o outro que seja da classe 2, como eu ponderei a força de cada uma dessas instâncias, ou a força de cada um desses dois vizinhos, com base na distância deles para aquela nova instância que eu quero calcular, o que aconteceu é que esse aqui ficou bem mais forte, porque ele é mais próximo. E aquele lá ficou mais distante, porque ele é 4.6 a distância dele, então ele ficou mais fraco. E aí eu vou classificar de acordo com a classe com maior peso, e essa aqui vai dar 0,51, a classe vai ser 2, certo? Então percebam como a ponderação consegue ajudar a gente, se a gente quiser dar ênfase ou mais força para aquelas instâncias ou para aqueles vizinhos que estão realmente mais próximos. Se eu fosse fazer esse mesmo exemplo agora, considerando K igual a 3, percebam, de novo dá para perceber que a força da ponderação tem impacto no resultado. Olha, se eu fizesse para o K igual a 3, o 3NN, sem a ponderação, o que aconteceria é, eu tenho este é um vizinho mais próximo, este é o outro, e este é o terceiro vizinho mais próximo, certo? Então eu teria dois desses vizinhos com classe 1, estão vendo? Esse aqui é classe 1, esse também é classe 1, e um vizinho com classe 2. Então, se eu fizesse sem ponderação, eu teria
dois vizinhos da classe 1 e apenas um vizinho da classe 2, ou seja, eu classificaria o 11 como sendo classe 1. Agora, se eu fizer com ponderação, o que acontece já é diferente. Então eu vou pegar o primeiro vizinho sobre 1.4 e ele é da classe 2, então eu faço isso 1 sobre 1.4 ao quadrado, mais o segundo vizinho é da classe 1, então no cálculo aqui para a classe 2 ele entra como zero, e daí fica a distância dele, que é 4.6 ao quadrado, mais o terceiro vizinho, que também é da classe 1, então aqui para o cálculo da classe 2 ele entra como zero, dividido pela distância dele ao quadrado. Isso aqui vai ser 0 e 0, então vai ser só esse cálculo que dá o 0,51 que a gente já conhecia, tá? Fazendo agora para a nossa classe 1, eu vou ter o primeiro vizinho, que é este aqui, a classe dele é 2, então ele entra como zero aqui, 0 dividido pela distância dele ao quadrado, mais o segundo vizinho é da classe 1, então ele entra aqui como 1, dividido por 4,6, que é a distância dele ao quadrado, mais o terceiro vizinho. O terceiro vizinho, se a gente olhar, está aqui, ele é da classe 1 também, então ele entra com 1 aqui. Então eu fico mais 1 dividido por 4,8 ao quadrado. Isso vai ficar zero, certo? O primeiro termo, mais